Olá, meu nome é Ítalo e eu faço parte do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Tecnologia da Informação, o NEPET, e hoje eu vou apresentar a questão 1041 do Bcrowd em Python 3, coordenadas de um ponto. Leia dois valores com uma casa decimal x e y que devem representar as coordenadas de um ponto em um plano. A seguir, determine qual quadrante a qual pertence o ponto, ou se está sobre um dos eixos cartesianos ou na origem x igual y igual a zero, ou seja, se o x e y estiver igual a zero, logo ele estará localizado na origem, certo? Então, se o ponto estiver na origem, escreva a mensagem origem. Se o ponto estiver sobre um dos eixos, escreva eixo x ou eixo y, conforme a situação. Entrada. A entrada contém as coordenadas de um ponto. Saída. A saída deve apresentar o quadrante em que o ponto se encontra. Ou seja, se a minha coordenada de y for positiva, logo ele estará localizado nos quadrantes de cima, que seria Q2 ou o Q1, dependendo da coordenada de x. Porém, se a minha coordenada de y for negativa, ele estará localizado nos quadrantes de baixo, que será Q3 e Q4. Então, agora vamos para as coordenadas de x. Se as coordenadas de x forem positivas, a coordenada de x for positiva, ele estará no quadrante 1 e no quadrante 4, à direita. Se a coordenada de x for negativa, logo ele estará no quadrante 2 ou no quadrante 3, estará à esquerda, certo? Ou ele estará em um dos eixos, que é quando, vamos supor, se a coordenada de x for igual a 0 e a coordenada de y for diferente de 0, ele vai estar localizado no eixo y. Se a coordenada de y for igual a 0 e a coordenada de x for diferente de 0, ele estará localizado no meu eixo x, certo? Então vamos para o código. Primeiramente, vamos criar um vetor chamado coordenadas, para minhas coordenadas, que eu vou chamar ele de cor. Input, que é para que o usuário possa inserir as coordenadas. E split, para que eu possa localizar depois as minhas variáveis x e y, de acordo com a posição que está dentro do meu vetor, certo? Então vamos lá. Agora que eu já fiz o meu vetor coordenadas, vamos localizar x, que vai ser um float, certo? Lembrando que no Bcrowd ele pediu para mim ler dois valores com uma casa decimal, ou seja, ele vai ter que ser float, certo? Localizado dentro do meu vetor coordenadas na posição 0, que vai ser a primeira posição, o primeiro valor que eu inserir, certo? Que vai ser a primeira coordenada. Agora temos também a nossa posição de y, nossa coordenada y, que vai ser o segundo valor que eu inserir, que vai estar na posição 1 do meu vetor coordenada. Então vamos lá. Agora que já temos x e y, podemos fazer então o nosso primeiro print e nosso primeiro if, certo? O nosso primeiro se. Então vamos lá. Então, se x for igual a 0 e y for também... Opa, esqueci de pôr entre parênteses. Y for também igual a 0, logo, se essas coordenadas forem igual a 0, logo ele estará localizado na origem. Então, print origem. Agora que temos a origem, podemos continuar com as outras coisas, por exemplo, os eixos e os quadrantes. Sendo assim, utilizarei o elif para dar continuação. O elif, logo, ele vai verificar se esse meu if estará correto. Se esse meu if não estiver correto, ele irá pular para o elif, e aí eu vou dar a ele outra condição, certo? Essa condição que eu vou dar para o meu elif vai ser a do eixo y. Eu vou setar o meu eixo y, que vai ser quando a coordenada de x vai ser igual a 0 e a coordenada de y for diferente de 0, certo? Então, ele estará no eixo y. Então, print eixo y. Opa. Eixo y. Agora que temos o nosso eixo y, podemos também fazer
o nosso eixo x continuando com o sistema de Elif. Agora, se o x for diferente de 0 e y for igual a 0, logo ele estará, o nosso ponto estará no eixo x. Então, agora vamos fazer os quadrantes, já que temos já os eixos e a origem. Então, o primeiro quadrante, também continuando com o sistema de elifes, eu já posso fazer, eu vou dar um Ctrl V aqui para continuar com a mesma coisa. Então, vamos lá. Então, se x for positivo, ou seja, se ele for maior que 0, e y for positivo, logo y estará então o ponto estará então no quadrante de cima e também estará no quadrante à direita, porque o meu x também é positivo. Então ele estará no quadrante 1, certo? Então se x e y for positivo, ele estará no Q1. Agora vamos fazer o nosso Q2, que vai ser quando o x vai ser então menor que 0. Assim, ele estará à esquerda, porém, o nosso y vai continuar sendo maior que 0. Logo, ele estará no quadrante de cima. Então, à esquerda e no quadrante de cima, logo seria o nosso Q2, certo? Agora que temos o nosso segundo quadrante, podemos fazer o nosso Q3, que vai ser quando também o nosso x vai ser menor que 0, e o nosso y também vai ser menor que 0, fazendo com que esteja nos quadrantes de baixo e nos quadrantes da esquerda, sendo o Q3. Agora que temos o Q3, só nos resta um quadrante, que vai ser o quarto quadrante, que vai ser quando o x vai ser maior que 0, porém o y vai ser menor que 0. Logo, ele estará na direita nos quadrantes de baixo. Logo, seria o quadrante 4. Certo. Agora, vamos salvar o código e testar. 1041. Substituir. Vamos fazer o nosso primeiro teste com o nosso primeiro exemplo de entrada aqui. Vamos lá. Q4, assim como no bcrowd, vamos testar com mais um. 5. Q1, vamos testar mais uma vez para dar origem e deu origem, assim como no bcrowd. Agora vamos submeter o código para que o bcrowd possa avaliar. Vamos lá. Certo, código submetido, sua submissão está na fila para ser julgada. Agora é só esperar. E vamos lá, código está sendo verificado, ainda está sendo julgado. E vamos lá. O código está demorando para ser julgado, certo? E foi aceito. Então foi isso. Espero que tenha gostado e até a próxima.